pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre o relevo terrestre. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. A Terra ele está em constante movimento, e não só pelo movimento de rotação e translação, mas ele também está se transformando, seja por ações do homem, que são as ações antrópicas que nós já falamos, a alteração que o homem promove na paisagem, ou seja também pelos agentes naturais. Então, essa matéria da próxima aula, a gente vai comentar um pouquinho de agentes internos ou endógenos, ou externos ou exógenos, tá bom? Mas semana que vem a gente fala mais sobre isso. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o relevo. Então, nós já falamos nas aulas anteriores sobre a litosfera. O que é a litosfera? É a parte mais rígida da esfera terrestre. Então, compreende a crosta e a parte externa do manto. Então, deixei uma imagem aí para vocês que mostram a composição da litosfera. Então, nós temos aí a parte externa do manto, a crosta continental e a crosta oceânica. Tudo isso faz parte da litosfera. Então, o que seria o relevo na litosfera? O relevo é a parte superficial da litosfera. Então, todas as formas que nós temos na superfície terrestre apresentam altitudes variadas, terrenos inclinados, planos arredondados, tudo isso forma o relevo. Então, hoje nós iremos falar sobre as principais formas de relevo, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o planalto, sobre a depressão, sobre as montanhas e sobre as planícies. Então, nós já comentamos na aula passada como ocorre a formação das montanhas, que é esse choque de placas, que é um movimento convergente, o encontro entre duas placas. Então, quando essas duas placas se encontram, ela promove, então, esse erguimento da crosta terrestre, dando origem, então, às montanhas. E o que seriam essas montanhas? São as formas de relevo de maior altitude, que são bastante inclinadas na superfície terrestre. Então, eu vou deixar para vocês passando aí, a gente já comentou de algumas montanhas na aula passada, sobre a Cordilheira dos Andes, que ela é um conjunto de montanhas, sobre a Cordilheira do Himalaia, então vou deixar as imagens passando novamente para vocês. É importante vocês prestarem atenção que eu estou falando na palavra altitude e não altura. E por que eu estou falando altitude? Porque quando a gente fala em altitude, a gente está falando do ponto mais alto da montanha até o nível do mar. E quando a gente fala em altura, a gente está falando do ponto mais alto da montanha até a superfície terrestre, até o solo. Então, essa é a diferença aí da palavra altitude e altura. Então, voltando aqui à imagem, nós já falamos sobre as montanhas e agora a gente vai falar sobre os planaltos. Os planaltos, eles são bem mais baixos em altitude, lembrando que é ao nível do mar, do que as montanhas. Os planaltos possuem os topos planos ou ondulados e eles são delimitados pelas escarpas. O que seriam as escarpas? Que são esses paredões rochosos e íngremes inclinados e que circulam aí os planaltos. Então, um exemplo de planalto que nós temos aqui é o Planalto Central Brasileiro. Bom, então nós já falamos das montanhas, dos planaltos e agora nós iremos falar sobre as planícies. As planícies são áreas baixas e geralmente planas, e ela funciona como um depósito de sedimentos. O que seriam esses sedimentos? São pedaços de solo, de rochas, que são trazidos pelos planaltos e pelas montanhas. Como a gente pode observar, são muito mais altos do que as planícies. Então, esse sedimento, ele desce e fica aqui em um depósito, por isso que a gente fala que a planície funciona aí como área de deposição de sedimentos. E por último, nós temos as depressões. Então, as depressões são as formas de relevo de altitude mais baixa do que as dos terrenos ao seu redor. Então, sempre as depressões, elas estarão mais baixo do que os terrenos que estão ao seu redor. Então, nós temos dois tipos de depressões, a absoluta e a relativa. Quando a depressão se encontra abaixo do nível do mar, nós temos aí uma depressão absoluta. Já quando as depressões estão aí abaixo dos seus terrenos vizinhos, como se caracteriza uma depressão, mas acima do nível do mar, nós temos uma depressão relativa.
Bom, então essas 4 são as principais formas do relevo. Vamos dar uma resumida aí pra gente finalizar, tá bom? Então, os planaltos são superfícies que sofrem menos ação dos agentes de sedimentação e mais ação dos agentes de erosão. Então, a chuva, o rio, o vento. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses agentes na próxima aula, como eu já falei para vocês. O topo do planalto é plano, em sua grande maioria, e em volta, no contorno do planalto, nós temos as escarpas, que lembra aí um degrauzinho que eu falei para vocês, ele é bem inclinado, bem íngreme. Na sequência aqui da imagem, nós temos a depressão, e seus terrenos são mais baixos do que os terrenos ao seu redor, e nós temos 2 tipos de depressão: a relativa, que é quando ela está acima do nível do mar, mesmo estando mais baixo do que os terrenos ao seu redor, e nós temos a absoluta, quando ela está abaixo do nível do mar. Nós temos agora as montanhas a gente já comentou nas últimas aulas como é a sua formação, mas só lembrando que são as formas de relevo com maior altitude. E por último, nós temos as planícies, que são as áreas mais baixas e normalmente planas. E ela se transforma aí num depósito de sedimentos, porque ela recebe sedimentos tanto dos planaltos quanto das montanhas, tá bom? Então, acaba aí sendo um depósito de sedimentos. Bom, pessoal, é isso. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre os agentes internos e externos e como ele altera, como ele modifica o nosso relevo. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário com as atividades, que tá valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Não se esqueçam que essa é a última atividade do segundo bimestre. Um beijo, até semana que vem. Tchau!